Oiê, tudo bem? Eu me chamo Cíntia Vanessa, eu sou psicóloga infantil e você está no Vida de Criança. Qual mãe e pai nunca acordou com os filhos chorando desesperados porque tiveram um pesadelo? Ou qual pai e qual mãe não vive aí do outro lado a dúvida se isso é terror noturno? Vamos conversar sobre isso? A maioria dos pais tem dificuldade em lidar com o que gera angústia e sofrimento nos filhos, né? Mas inevitavelmente, em algum momento da vida do seu filho, ele vai acordar de noite desconcertado com um pesadelo. E você vai se sentir, obviamente, no papel de acalmá-lo e de ajudá-lo a encarar o que aconteceu. A gente fica agoniado e quer logo que o filho pegue no sono novamente. Mas quando trata-se de terror noturno, você sabe como lidar com a situação? Acho que primeiro a gente precisa aprender a distinguir exatamente o que é uma coisa e o que é outra. E o que é o pesadelo? Durante a noite, o sono ele passa por vários estágios e ele continua repetidamente. Os sonhos e os pesadelos acontecem na fase que a gente chama de REM. É aquela fase em que os olhos se movimentam, que vem do inglês Rapid Eye Movement. E é naquele momento em que os pesadelos são mais comuns. Obviamente, todas as pessoas sonham, independente da faixa etária. Acontece que nós adultos a gente consegue distinguir claramente o que é realidade e ilusão. E a gente não se abala tanto e despertando em definitivo em virtude do tal sonho. Mas as crianças, especialmente entre 3 e 4 anos, elas têm dificuldade de separar a realidade da fantasia. E quando elas acordam por conta desse sonho, elas podem ficar confusas se aquilo é verdadeiro ou não. E aí, quando elas têm na dúvida se aquele monstro é de verdade ou não, elas acabam, por exemplo, em ter dificuldade para relaxar e voltar a dormir. Atente-se ao que eu vou falar agora. Quando se trata de pesadelo, a criança lembra o que aconteceu e ela pode descrever em detalhes para os pais o que a assustou. E em caso de pesadelo, o que você pode fazer? Primeiro, obviamente, a gente vai acolher a criança quando ela acorda com essa angústia. Se ela tiver necessidade em narrar o sonho, escute. Eu sei que a gente quer logo que a criança volte a dormir, né? Tá todo mundo cansado e aquilo não é hora. Mas acontece que talvez a criança precise elaborar e falar um pouquinho sobre aquilo para que a gente possa, inclusive, ressignificar para ela o que aconteceu foi só um pensamento. Reforce para ela que ela está segura e protegida por vocês. Se for preciso, e na verdade se puder, inclusive mostre para ela que aquilo não existe, não é real. Sabe? Eu sonhei que tinha alguma coisa ali naquele lugar. Mostra para a criança, acompanhe eles até lá, ou vá você e mostre que aquele é um ambiente seguro e que na verdade não tem nada lá. Os pais devem confortar e passar essa confiança imediatamente. Se você sentir que consolar, acalmar a criança, explicar que o que aconteceu estava só na cabeça dela, às vezes um objeto de apego que ajude ela a voltar a pegar no sono, desenvolver uma rotina relaxante antes de dormir, para que ela saiba como voltar a dormir calmamente, é mais adequado que a gente faça isso tudo do que simplesmente diga para ela que não é nada ou que leve ela de imediato para nossa cama, para poder voltar a dormir logo. Essa é uma alternativa prática, mas nem sempre é a que funciona melhor. Agora que vocês já entenderam o que é o pesadelo, eu vou explicar sobre o tal do terror noturno infantil. Diferente do pesadelo, o terror noturno infantil ele acontece na fase não REM. Conforme as teorias científicas sugerem, ele se deve provavelmente a uma imaturidade do sistema nervoso central da criança. Embora os pais possam se assustar, é algo natural e que ele acontece com algumas crianças e que esse processo de maturação ele vai acontecendo aos poucos, de acordo com o crescimento e tornando os episódios cada vez mais raros, com uma grande tendência de se extinguir na adolescência. Durante o terror noturno, que dura em média uns 15 minutos, a criança pode manifestar sinais de pânico intenso, conversar, chorar, gritar, se debater, ficar de olhos abertos, se sentar na cama. Mesmo que ela esteja muito agitada, normalmente ela está dormindo ainda. E ela não nota a presença dos pais e sequer se lembra do que aconteceu. Então você percebeu que não adianta você saber se é na fase REM ou não REM. O que eu quero que você perceba é que quando a criança
criança está tendo um episódio de terror noturno, ela ainda está dormindo, ela tem um comportamento extremamente agitado e não adianta nada que a gente faça, acalma ela porque ela está dormindo. Esses episódios de terror noturno, eles são relativamente comuns em crianças e algumas pesquisas sugerem que não há prejuízos na vida dela, ou seja, não vai atrapalhar o seu desenvolvimento. O que os pais precisam ficar atento é se os episódios são muito frequentes, como por exemplo todas as noites. Mas se acontecer 1 ou 2 vezes por semana, é provável que seja apenas uma fase. É angustiante, é desesperador ver o seu filho naquela situação e nada que você faça para acalmar resolva, mas há de passar. E a curiosidade é que algumas pesquisas também dizem que pais que falam dormindo ou são sonâmbulos têm mais chances de ter filhos com terror noturno. E que esse terror noturno, ele pode ser hereditário e também sumir de forma espontânea na grande maioria dos casos. E aí, se o que acontece na sua casa, depois que você já entendeu que eu já diferenciei uma coisa da outra, se for mesmo o terror noturno, o que vocês devem fazer? Tocar e acariciar acalmando a criança e esperar o momento passar, não precisa acordá-lo, tá? Algumas pessoas atribuem questões espirituais sobre isso, porque é um episódio assustador num primeiro momento, né? A pessoa tá dormindo e tá acordada ao mesmo tempo. Mas como que a gente defende aqui é a informação, eu preciso que você se atente a isso. Pesadelo e terror noturno raramente têm efeitos psicológicos negativos e duradouros sobre as crianças. E mesmo que gerem dúvida e sofrimento nas famílias, com orientações, identificando melhor o comportamento do seu filho durante o sono, você vai saber quando é hora de procurar um profissional para ajudá-lo. Pesadelos, sonhos fazem parte da minha vida, da sua vida e naturalmente da vida das crianças. A gente deve ter calma, acolher e vai passar, assim como no caso do terror noturno. Obrigada por nos seguir, por acompanhar os vídeos e a gente volta com mais informações úteis.